Estamos de volta, o programa Painel Livre de hoje, recebendo o Dr. Wagner Augusto Morato Cunha, médico cardiologista. Estamos falando sobre a reclassificação da pré-hipertensão 12/8, né? Nova classificação. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutor, a pré-hipertensão precisa de acompanhamento de remédio? Não, Marconi, no sentido de tratamento medicamentoso, ainda não. Ela vai precisar de orientações e de um acompanhamento mais rigoroso, muito mais rigoroso. Pela classificação antiga, níveis de glicose, níveis de colesterol limítrofes ou levemente aumentados com a pressão de 12/8 eram considerados, por exemplo, ou sem risco ou risco leve. Agora já é um nível de risco um pouco maior. Então, isso se traduz na mudança de acompanhamento. A gente agora recomenda que o paciente com pressão nesse nível de 12/8 e principalmente que tenha os fatores de risco alterados, tenham realmente um acompanhamento mais de perto, mais rigoroso e principalmente mudem hábitos de vida. Essa é a mensagem que essa diretriz nova procura passar para esse tipo de paciente. Ela englobou um número maior de pacientes que estão nessa situação que antes eram, não necessitavam desse cuidado maior, tão mais de perto, vamos assim dizer. Então, a mensagem principal é essa. Cuidar dos fatores de risco, diminuir peso, melhorar a alimentação, sono de boa qualidade, atividade física fundamental, controle dos níveis sanguíneos, né, de glicose, triglicéridos, colesterol. A história familiar a gente não tem como mudar, né? Não podemos fazer nada, já está ali na nossa genética. Mas detectar esses indivíduos para que eles possam ser melhor orientados e que eles possam ter essa consciência que eles têm que ter um cuidado muito maior hoje em dia do que era considerado antes, objetivando a redução do risco cardiovascular, né? Que são desfechos graves de morte, de insuficiência cardíaca, de problemas renais, no futuro, num prazo aí entre 10 e 30 anos. Então, o objetivo dessa nova diretriz, com a redução desses parâmetros, é isso, é detectar esses indivíduos e começar essas mudanças de hábito de vida o mais precoce possível, de forma mais eficiente possível, visando a redução de risco aí nesse prazo, né? Nesse prazo de médio aí de 10 a 30 anos. Doutor, eu te ouvia na Rádio 98, conversando com o Jones, falando sobre a confiabilidade desses aparelhos, né? Esses aparelhos digitais de aferir pressão. Me chama a atenção, né? Os aparelhos são confiáveis, estão disponíveis, acho que é bem acessível para as pessoas. Como usar, né? Porque muitos fatores podem alterar a pressão. Qual a forma correta de Inclusive, Johnny, é até bom, isso é uma orientação, um esclarecimento importante para a população, porque muita gente não confia, acha que não presta. Para você ter uma ideia, a gente tem recomendação das nossas diretrizes, da nossa sociedade, desses aparelhos serem usados, claro que tem ali as especificações, inclusive em consultório médico, como forma de harmonizar assim, a medida da pressão arterial. O aparelho eletrônico ele está menos sujeito aos erros de operação, vamos assim dizer. A gente já tem autorização para usar, inclusive, em consultório. Então, hoje em dia é altamente recomendado, quem tiver condição de adquirir, né, esse aparelho é realmente muito interessante ter em casa. Cuidado também, né, para não ficar bitolado naquilo ali, sentiu, como se diz, uma coceira, vai lá medir a pressão achando que a pressão está alta. Então também como tudo na vida, você tem que ter o equilíbrio, você não vai ficar ali também medindo pressão de 5 em 5 minutos, né? Claro que facilita muito o acompanhamento,
para a gente que acompanha esse paciente, ele chega para nós ali, um controle, por exemplo, de 6 meses, eu vejo como é que tá os pacientes que fazem direitinho, as anotações e tal, mede em casa, nos intervalos que a gente recomenda, chega para nós ali com 2, 3, 4 folhas cheias de medida de pressão, aquilo para a gente, para o médico, é uma beleza, porque realmente você tem uma noção do histórico, né, bom ali dos níveis pressóricos daquele paciente, e então facilita demais, né, o acompanhamento e facilita também para a gente tomar as condutas, né, porque existe, todo mundo, a maioria das pessoas já conhece a hipertensão da roupa branca ou hipertensão de consultório, que são aqueles pacientes que normalmente por ansiedade, mesmo os que já estão acostumados, chegam no consultório e a pressão altera. Então, quando o paciente traz para nós ali né, as medidas anotadas ali e ele está com a pressão alta no consultório, a gente tem uma tranquilidade de saber que aquilo é uma coisa momentânea. Você sabe que ele não está descontrolado. E isso ajuda, inclusive, a gente a ficar tranquilo, a não tomar uma decisão, por exemplo, de aumentar o medicamento à toa, que você sabe que aquele você tem certeza que é uma coisa só, né, só do momento. Existem os aparelhos de pulso, né, que a gente coloca no pulso, e existem os de braço, né, que usam a braçadeira igual os que a gente usa no consultório. Todos dois têm uma boa eficiência. Eu gosto um pouco mais dos aparelhos de braçadeira, que eu acho o procedimento de medida deles é mais fácil, a pessoa pode, né, na posição confortável, sentado, pernas descruzadas, apoiar o braço normalmente é recomendado medir no braço esquerdo, apoiar o braço numa mesa, o manguito firme sem estar apertado, normalmente com a mangueirinha entrando aqui na face anterior do cotovelo, né, nessa posição aqui no meio do braço, relaxado, está ali sem alimentar, né, se o cara for tabagista, sem fumar, a pelo menos meia hora, sem praticar atividade física pelo menos 1 hora, 1h30, relaxado, sem estresse, sem ter tido uma notícia, sem ter, né, tá ali numa condição realmente de tranquilidade. E a mesma coisa com o aparelhozinho de pulso, lembrando, normalmente o aparelho de pulso ele vem com uma caixinha que tem até um abolamento para você apoiar o braço. O aparelho tem que ficar aqui mais ou menos na altura do peito, você põe ele uma caixinha para apoiar a mão, você não vai apoiar a caixinha aqui no braço, então você vai apoiar a caixinha na mão e deixar o braço realmente solto, relaxado. Essas são as técnicas simples de medida. E na dúvida, vai no posto, leva o aparelho, pede para a enfermeira, né, o enfermeiro lá te dá uma orientação, ou mesmo no médico, eu sempre peço para meus pacientes levarem também, para a gente conferir, medir lá junto comigo, eu vejo se eles estão fazendo a técnica certinha, mas ajuda muito para o acompanhamento e ajuda nas nossas, né, tomadas de decisões também para o tratamento daquele paciente. Em caso de uma alteração súbita, né, repentina, sei lá, sobe muito, desce muito, tem uma dor de cabeça, o que deve fazer imediatamente? Bom, níveis intermediários de pressão entre 14, estamos falando de pressão sistólica, né, pressão máxima, entre 14, 17, 18, se a pessoa não tiver grandes sintomas, é possível ali esperar um pouco e ir conferindo. Eu falo muito com meus pacientes, não precisam ir, às vezes, com plantão por causa de uma pressão de 15, 16. Mas ela deve deitar, ficar sentada? Numa posição que ela ficar confortável, tranquila, confortável. Se deitado estiver melhor, é deitado. Se sentado ficar melhor, é sentado. Procurar ficar ali confortável, ver se os sintomas não estão piorando. Se você ver que está piorando, também você não vai ficar inseguro em casa esperando as coisas acontecerem, né? Vai para um atendimento para poder realmente, né, definir. A pessoa estiver sem sintoma, mediu ali por acaso, deu ali uma dorzinha na nuca, que é o sintoma mais comum, às vezes quando a pessoa, né, tem uma pressão descontrolada. A pressão subiu um pouquinho, 15, 16, espera, dali um pouquinho, 1 hora, 1h30, mede de novo. Se for um paciente que tem ali historicamente a pressão bem controlada, se cuida, rapidinho isso vai descer outra vez e ali, né, vai ficar tranquilo. Se permanecer nessa faixa entre 14 e 17,
18 com medidas seguidas, frequentes, mesmo que não sinta nada, já pode ser um sinal que o controle dele não está bom, né? Então aquilo ali já é um indício, ó, vai lá procurar seu médico para poder regularizar isso aí, ver o que está acontecendo, às vezes ajuste da medicação. E normalmente níveis acima de 18 na máxima e de 11 na mínima não dá para ficar em casa não. Aí realmente é procurar um atendimento, porque já são níveis considerados perigosos e que você pode ter ali algum evento súbito, né? Não é que eu estou falando, por exemplo, que essa pressão intermediária não deva ser olhada. Você não precisa ali apavorar e sair correndo. Veja como que ela vai comportar e tal. Agora, se você não tem realmente o histórico de como era a sua pressão, você está ali, mediu, sentiu uma dor no peito, um cansaço, uma coisa diferente que você nunca teve, vai depender do seu sintoma associado. E mal-estar, está suando, está um enjoo, vendo que a coisa não está no seu normal, aí esses números que eu falei deixam de ser parâmetro. Você vai procurar um atendimento baseado naquilo que você está sentindo, que ali pode não ser só hipertensão mais, pode ser alguma outra manifestação cardiovascular ou qualquer outro problema que pode precisar sim de um atendimento imediato. Doutor, a gente está chegando no fim desse bate-papo. Qual que é a mensagem principal que essa reclassificação traz para a gente? Desde já eu agradeço por ter atendido aqui, tomado o seu tempo, né, despendido de uma parte do seu tempo para vir aqui prestar esse serviço com a gente. Ô Marconi, isso não é uma perda de tempo, muito pelo contrário. Acho que a gente principalmente, né, o programa que está sempre aí trazendo profissionais para poder esclarecer para a população, né, para mostrar aí as várias nuances e as prevenções e os tratamentos de saúde. Eu acho que vocês prestam um serviço assim realmente mensurável para todos os ouvintes, não só para a população de Diamantina, como, né, vocês estão em todas as redes sociais, a gente pode falar no mundo inteiro que está escutando, que está ouvindo vocês. E então, de forma nenhuma, eu vejo isso como perda de tempo, que eu puder sempre ajudar, e agradeço até a confiança de estarem me convidando. Eu estou sempre à disposição e muito feliz de estar aqui. E a mensagem principal é essa, que a gente, principalmente na cardiologia, sempre fala. O que é o X da questão é a prevenção, né? O grande ponto, principalmente na cardiologia, é a prevenção. É muito mais fácil você falar para um paciente mudar ali alguns hábitos de vida, coisas que são simples, parecem difíceis, mas quando o paciente consegue fazer com disciplina e ele vê a melhora que ele tem, ele vê o tanto que aquilo faz bem para ele, aquilo se torna fácil. Então é muito mais fácil e gratificante eu ver que um paciente meu conseguiu perder peso, conseguiu controlar o colesterol, conseguiu controlar a pressão, conseguiu iniciar uma atividade física e se sente bem fazendo aquilo. Atividade física hoje em dia sempre esteve, mas hoje em dia está cada vez mais comprovado os benefícios, né, para a saúde, não só na cardiologia, mas em todas as áreas. Então eu fico muito mais feliz de quando eu consigo colocar isso de forma categórica na cabeça de algum paciente meu, fazer ele mudar esses hábitos de vida, porque a gente sabe que nós estamos com essas medidas promovendo a saúde dele, fazendo com que ele vai ter mais tempo de vida e com mais qualidade. É muito mais fácil, muito mais gratificante do que a gente lá na frente ter que tratar um AVC, ter que tratar um infarto, ter que tratar uma consequência grave no coração desse paciente. E aqui em Diamantina é uma situação que, como a gente acompanha, e muitas pessoas já há muitos anos, uma coisa que mais me entristece é quando eu vejo um paciente que eu já vi há não sei quantos anos atrás, que a gente podia ter mudado a história dele, e eu encontro com esse paciente ali infartado, ou numa condição grave no PA, ou no CTI, né, que é um lugar que eu trabalho também. E eu penso assim, puxa vida, a gente podia ter mudado isso não precisava ter acontecido, né, se tivessem seguido algumas orientações, se tivesse mudado algumas coisas que a gente falou aí há 8, 10, 15, 20 anos atrás. Então,
volto a repetir, volto a reforçar. O grande lance na cardiologia se chama prevenção. Por isso que essas diretrizes apertaram mais o cerco contra os fatores de risco, já para começar a criar consciência nas pessoas de olhar isso de forma mais precoce. Então, aquela pressão 12/8 não quer dizer que você vai ter que tratar com remédio a sua hipertensão, mas quer dizer que você vai ter que ligar ali o alerta para olhar todos os outros fatores em volta de forma mais precoce, com mais rigor, para evitar esses problemas, esses desfechos graves e trágicos no futuro. Aí, conversamos com o Dr. Wagner Augusto Morato Cunha, falando sobre essa nova reclassificação da hipertensão, da pré-hipertensão. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.